objeto foi aumentado em 20% do seu valor. Como as vendas diminuíram, o novo preço foi reduzido em 10% do seu valor. O que acontece em relação ao valor inicial? É a mesma questão, Ana. Olha, o preço de um objeto foi aumentado em 20%. Então, ele passou a custar, Luísa, 120%. Aí, com esse novo preço, as vendas caíram. Aí, o que o comerciante resolveu fazer? Vou dar, olha só, 10%, vou reduzir 10%. Se eu vou reduzir 10%, ele vai valer 90% de 120. Ou seja, 0,9 vezes 1,2, fazendo essa conta, é 1,08, que equivale a 108%. Se eu saio de lá com 108%, quer dizer que eu estou tendo um lucro, tá certo? Ou um aumento da minha folha, do preço inicial, de 8%. Ok? Muito bem. A 38, que foi anterior, a resposta é letra B de bola. Tá? As ações, presta atenção, desvalorizaram 7,84%. Agora, dá uma lida no que está aqui. Eu quero que vocês prestem atenção redobrada nesse quadro. Operações com mercadoria. É o mesmo raciocínio que nós vamos ter quando formos tratar da matéria chamada desconto. É o mesmo raciocínio, tá? O que é operação com mercadoria? Quando eu estou fazendo uma operação, tá? Vocês já ouviram falar? Lucro sobre o custo? Lucro sobre a venda? Eu posso ter o preço de custo como meu referencial. Eu posso colocar o aumento, tá, em cima do custo. Ou em cima do valor da venda. Vai depender de quem é o meu referencial. Então, eu posso trabalhar em cima do custo ou em cima da venda. O que vem a ser um custo ou venda para a gente hoje? Você pega um cheque pré-datado. O valor do cheque, o valor de face, é em cima do valor futuro. Certo? O valor, porque é um cheque pré-datado. Então, se é um cheque pré-datado, o que está lá é o que ele vai... Por exemplo, é um cheque pré-datado para daqui a 3 meses. Então, o que está lá só vai valer aquilo daqui a 3 meses. É o que a gente chama de valor nominal do cheque. Tá certo? É o nosso valor futuro. É o que vai acontecer. Fazendo um paralelo, seria o nosso preço de venda. Tá certo? O preço atual do cheque, quando eu for trocar ele lá no factory, hoje, ele tem que valer menos do que ele vale daqui a 3 meses. É claro. Por quê? Hoje, ele está valendo menos, porque ele tem aquele valor lá só daqui a 3 meses. Tá certo? Vamos comparar com a nossa vida hoje, seria o valor à vista do cheque. Certo? Que, no nosso caso, seria o preço de custo. Se eu estou falando de lucro, o custo tem que ser menor do que a venda. Não é isso? Então, em termos de referencial, eu quero que vocês pensem desse jeito. Uma operação pode ser calculada em cima do custo ou em cima da venda. 2. Se for trocar um cheque, eu posso cobrar os juros
em cima do valor de face, em cima do valor nominal, ou em cima do valor atual, que é o valor líquido, que é o que eu vou receber pelo cheque, que é o que eu vou levar para casa. Enxergaram a diferença? E são duas operações diferentes. Então, olha bem, sobre o preço de custo, sobre o preço de venda, pode jogar lá para mim? Isto, meu bem. Lucro, prejuízo. Toda operação pode envolver lucro ou prejuízo. Aí você olha para esse quadro olha para você. Aí você fala assim, galera, é tudo igual. Muda só um sinalzinho, mexinha. Não vou conseguir decorar isso. Você não vai decorar. Você vai simplesmente pensar junto comigo. Vamos lá. Operação com mercadoria. Anota aí junto comigo, ó, mercadoria. Tenta escrever sozinho. Essa matéria está toda lá nessa apostila que eu coloquei para vocês no site. Mas eu quero que você escreva de novo. Aí você está falando assim, como é que você sabe se eu vou estar escrevendo ou não? Eu não sei. Mas eu queria muito. Olha só. Uma operação pode ser sobre o custo ou sobre a venda. Toda operação pode gerar lucro ou prejuízo. Lucro ou prejuízo, certo? Tudo bem? Referencial é tudo na vida. É só você lembrar daquela frase, se o fulano é de boa família, tá certo? Ele tem um referencial. Não é isso? É aquela famosa frase, é uma questão de berço, não é? Que trem fora de nada, né? Vem cá, junto comigo. Não anota nada ainda não. Se é sobre o custo é meu referencial. Então, o custo vale 100%. Tá certo? Se é sobre a venda é meu referencial. Então, a venda vale 100%. Se eu te dei custo, falta venda. Se eu te dei venda, falta o custo. Tá bom? Beleza. Agora, olha só. Lucro. A venda é maior do que o custo. Então, a venda tem que ser maior do que 100. Então, tem que ser 100 mais a taxa. Se é prejuízo, a venda é menor do que o custo. Então, a venda tem que ser menos do que 100. Então, é 100 menos a taxa. Se é lucro, o custo é menor do que 100. Então, tem que ser 100 menos a taxa. Se é prejuízo, o custo é maior do que a venda. Portanto, tem que ser maior do que 100, é 100 mais a taxa. Só isso. Se você olhar para esse quadro e o que está ali do lado, é o mesmo. Não mudou nada. Pode deixar aí. Beijo, Campo Grande. Um beijo, João. Na questão anterior, não seria 0,24
Vou dar uma olhada para você agora, João. Gente, eu adoro vocês participando das aulas, sabia? Porque aqui em sala, eu olho para ela ali, ó, a gente vê as rugas de expressão no rosto dela. Entendeu? Então é tranquilo, porque a testa dela dá um monte de prega. E aí eu consigo saber se ela entendeu ou não. Agora, você aí do outro lado, eu não estou te vendo. Aí quando vocês mandam, fica muito mais fácil. 0,24. Qual questão anterior que seria 0,24? Isto. Só chegou agora. Olha para você ver. Só chegou agora. Tempão, né? Só chegou agora. Campo Grande, lá vai, ó. O João me perguntou isso daqui, rapidinho eu respondo. 20% de 30% de 40% é o mesmo que 0,2 vezes 0,3 vezes 0,4. João, 2 vezes 3 vezes 4, 24. 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Para transformar para porcentagem, olha o nome, porcento, eu multiplico por 100. Então, multiplicar isso daqui por 100 é andar 2 casas para cá, ó. Aí fica 2,4%. Tá certo? E não 24%. Ok? Voltando lá na questão das operações com mercadoria, tá vendo o quadro aí, né? Olha a questão que caiu em prova. Paulo comprou um aparelho de som e revendeu com lucro de 20% sobre a venda. Nesse caso, o lucro que Paulo obteve sobre o preço de compra é... Vamos lá. Eu sentei e fui fazer essa questão. Paulo comprou um aparelho de som e o revendeu com lucro de 20% sobre a venda. Opa, 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 meu amor, é sobre a venda. Aí, ó, localizei. Se é sobre a venda é meu referencial. A venda vale 100%. Já que eu tenho a venda, falta lá o preço de custo. Caraca, é lucro. Lucro, o custo é menor do que a venda. Então, vem cá. O custo tem que ser menor do que 100. Então, é 100 menos alguma coisa. Fim. Substituo. Eu não tenho preço de custo. Chuta um preço de custo. Vamos supor que o preço de custo é R$100, pode ser? Então, vou colocar aqui, ó. Custo é R$100. Então, vou substituir, ó. Venda eu não sei. Custo é R$100. 100 menos a taxa de 20% vai dar 80%. Fazendo essa conta, ó, esse vezes esse dividido por 80, o preço de venda vai ser R$25. Se o preço de venda é R$125, isso quer dizer que eu tive um lucro de R$25. E a pergunta é, lucro sobre a compra. Lucro sobre a compra. Isso, então, é 25%. Fim. Muito bem. Pode copiar?
Oi? Quer apagar a luz? Sim? Obrigada. Posso ir? Dá uma volta. Volta aqui para mim, então. Olha essa outra questão. Um lucro de 25% sobre o custo de uma mercadoria corresponde a quantos por cento se for calculado sobre o preço de venda? Mesma coisa, monta a questão. O que está falando no início da questão? Olha só. Um lucro de 25% sobre o custo. Caraca, é sobre o custo. Então, o custo é 100%. Se eu tenho custo, falta a venda. É lucro, não é? Então, a venda é maior do que o custo? Se o custo é 100, a venda é mais do que 100. Então, vou supor aqui, ó, o custo é R$100. Vou substituir, ó, R$100 são 100%. A venda vai ser 100 mais a taxa, que é 25%. Este vezes esse dividido por esse, a minha venda aqui vai ser 125. Se eu comprei por 100 e estou vendendo por 25, eu tive um lucro de R$25. Quantos por cento se for calculado sobre a venda? Ou seja, eu quero lucro sobre a venda. Ou seja, 25 em cima de 125, que é igual a 1/5, que equivale a 20%. Ok? Dá uma comparada nessas duas questões. Natália, presta atenção. Olha só. Deixa eu apagar aqui para você enxergar, né? Porque senão ninguém enxerga, nem eu. É uma dica que eu vou dar, é uma coisa idiota, mas é uma coisa idiota que às vezes, se você não souber, funciona. Tá certo? Isso aqui é uma estatística que eu faço. Como eu disse, eu às vezes me acho que eu acho que às vezes eu não sou normal, mas eu gosto de pegar números em provas e ver a incidência de cada número. Tá certo? Aí eu vejo lá, vou pegando os números que mais caem em provas, as respostas mais chamativas, e faço a estatística de quantos acertaram e quantos não. Então, presta atenção. Todas as vezes, isso aí eu já faço isso há anos, que uma questão, seja ela qual for de porcentagem ou juros, vem 20%, e a pergunta é uma taxa qualquer, pode procurar na resposta, tem 25%.
Sempre que vem 20%, dá 25 a resposta. E sempre que vier 25, vai dar 20 a resposta. É incrível. Eu sempre resolvo as questões assim. Eu vou resolver, aí dará 20%, peraí, deixa eu ir lá o gabarito. Eu vou lá e olho para ver se a resposta é 25. Aí eu vou lá na minha estatística e marco mais uma. É incrível. Mas assim, 99% dá certo. Então, é uma dica de chute. Não tem que dar dica de prova toda aula? Então tá, lá vai uma dica de chute para você. Se vier 20%, marco 25. Se vier 25, marco 20. Valéria, se der errado, aí você deu o azar. 1 em 100, né? Acontece com alguém, né? Olha só, mas eu estou falando sério. Isso aí é sério. Agora, voltando ao raciocínio. Olha só. Aqui vem escrito sobre o preço de venda. Então, meu referencial é o preço de venda. Na outra, é sobre o preço de custo. Então, meu referencial é o preço de custo. Tá certo? Então, o que eu faço? Se é sobre a venda é 100%. Se é sobre o custo é 100%. Se é lucro, o custo é menor do que a venda. Se é prejuízo, o custo é maior do que a venda. Tá certo? E quando não vier valores, você pode supor valores. Eu, Valéria, gosto de sempre colocar 100. Entenderam? Vale R$100. Mas você pode pôr o valor que você quiser. Eu coloco 100 porque 100 é próximo de porcentagem. Então, eu já acho a resposta no formato de porcentagem. Tá certo? Mas você pode pôr um inteiro, 10, 1000, o número que você quiser, não tem problema. Porque é aleatório, é proporcional, então a fatia tem que ser a mesma. Ok? Muito bem. Dá uma lida nessa questão para mim. Bom dia, Montes Claros. Bom dia, Maria Luísa de Montes Claros. Chegou agora, né, Maria Luísa? Muito bem. A lista do material de apoio está no material de apoio. Na lista do material de apoio tem lá matemática técnica, que é para o curso técnico, e tem uma apostila chamada matemática financeira. Eu vou mostrar para vocês ali. Ela está em Word, ela não está em PowerPoint. Por isso que você não encontrou, tá certo? Eu não pus em slides, eu não pus em PowerPoint, eu pus no Word, porque deram muitos slides. Para falar a verdade, o curso de hoje, a aula toda, tem quase 700 slides. Então, eu achei muito para vocês imprimirem, mas dá isso tudo porque a minha letra tem que ser grande, senão vocês não enxergam, certo? Aí, grande parte está no Word, tá certo? É em PDF, na verdade, né? Não é no Word, é em PDF. Que é o material de hoje. E a lista de matemática financeira também é o material de hoje, tá certo? Agora, se vocês quiserem, tá legal? Já posso até falar aqui, ó. Se vocês quiserem, eu passo esse material para vocês. Esse material de slides eu passo para quem quiser ter, não tem problema nenhum, não. Tá? Eu só não passei porque eu achei que eram muitos slides para vocês terem. Nossa, para imprimir isso deve ser foda, né? As árvorezinhas agradecem, né? Então, agora não tem problema. Se vocês quiserem, tá? Eu passo para PDF, segunda-feira eu envio para a Janaína para vocês terem esse material em slide, não tem problema nenhum, não. Eu só achei que era muito slide para vocês, tá certo? Um comerciante vendeu, olha bem, Natália, presta atenção nessa questão. Quem mais que me fez uma pergunta, guria mesmo? Elisa e João. Presta atenção nessa questão, porque essa questão vai para vocês, tá? Um comerciante vendeu um produto por 1.980, tendo um lucro de 10%.
No dia seguinte, ele vendeu outro produto por 1.980 e perdeu 10%. Com os dois negócios, ele teve o quê? Lucro, prejuízo. Não era para aparecer essa porcaria desse A aqui agora, era para aparecer depois, mas já que ele apareceu, você já sabe a resposta, né? Tudo bem. Vamos lá. Muito bem. Eu quero que vocês pensem o seguinte. Vamos dar uma passeada. Vamos passear. Eu tenho R$1.000. Depositei no banco. Vou ganhar 10%. Eu vou ganhar daqui a pouco, não é? Vou ganhar mais 10%. Daqui a pouco de novo. Não é isso? Sempre que eu ganhar, eu dou um passo para frente. Não é isso? E se eu perder, eu ando para trás? Não. Eu continuo indo para frente. Qual que é a diferença entre perder e ganhar dinheiro? Um eu vou somar a taxa. E o outro eu vou subtrair. Vocês concordam comigo? Concordam? Vamos falar mais. Inflação e deflação. Se há inflação no mercado, os preços sobem. Se há uma deflação, os preços caem. Estou certo? Não é isso? Beleza. Então, se eu fizer uma linha do tempo, está aqui a data 0, data 1, data 2, data 3. Se eu estou tendo lucro, ou se eu estou sofrendo um aumento, ou se é uma questão de juros, ou se é inflação, qualquer uma, é porque o que eu quero é que você leia o enunciado e identifique seu pensamento, identifique o seu raciocínio. O que o enunciado vai falar para eu pensar? Então, no enunciado, se falar com você, lucro, o pensamento é o mesmo para aumento, que é o mesmo para juros, que é o mesmo para inflação. É o mesmo raciocínio. Eu sempre vou pegar o 100% que eu tenho, mais a taxa. Ou se a gente transformar em taxa unitária, vai ser 1 mais I. Então, eu pego o que eu tenho na data 0, para chegar na data 1, eu multiplico por 1 mais I. Aí eu pego o que eu tenho aqui, ó, para chegar na data 2, eu multiplico de novo por 1 mais I. E assim sucessivamente. Tá certo? Voltando ao raciocínio matemático. Se eu vou para lá multiplicando, eu volto dividindo. Não é isso? Se para cá eu vou multiplicando, eu volto dividindo. Porque é a operação inversa. Então, se para lá eu vou multiplicando, quando eu voltar, eu divido por 1 mais I. Cada vez que eu volto, eu divido por 1 mais I. Se for um problema, vamos fazer uma linha agora para prejuízo. Ou para desconto. Ou para desvalorização. Ou para uma deflação. É o mesmo raciocínio porque os preços caem. O preço fica menor do que o original. O original da loja era R$100. Eu tive um desconto de 10%. Aí, eu estou na frente e vou continuar para vocês não copiarem. E ela está copiando. Vale nada essa pessoa. Entendeu? Olha só. R$100, desconto de 10%. Eu vou pagar 10% menos. Então, tudo que é menos é o mesmo raciocínio. Mesma coisa. Então, ó,